Pronto, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, então eu vou desligar a câmera para a gente focar melhor e começar nosso treinamento de fato. Estão conseguindo ver direitinho? Sim, Vicky. E Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de da gente alinhar como vai ser esse sistema de capacitação que a gente pensou. Então, no primeiro momento, a gente vai apresentar de uma forma geral como vai ser essas capacitações e esses treinamentos. Então, nós pensamos em dividir em três blocos. O primeiro bloco, que vai ser hoje, é conhecendo a metodologia. Então, a gente vai apresentar para vocês a metodologia Scrum, como funciona, um pouquinho do histórico, os princípios. Então, tudo relacionado à teoria vai ser hoje. Então, por isso que ela é mais teórica. Ela é mais densa também. Então, eu vou pedir só a compreensão de vocês de que tem um pouquinho de paciência mesmo, porque ela é um pouquinho mais expositiva. O segundo bloco seria de aplicando a metodologia na nossa realidade. Então, a gente vai pegar toda essa teoria, tudo que foi apresentado aqui hoje, e vai aplicar para a nossa realidade. Porque mais para frente a gente vai falar disso também, que a metodologia Scrum ela é muito adaptável, então ela tem que se adaptar à realidade. Então, a gente vai pegar toda essa teoria, tudo que a gente vai ver, e aplicar nos nossos projetos, na nossa rotina. E o terceiro bloco seria conhecendo os processos e os projetos. Vai ser quando a gente vai expor cada projeto, cada particularidade. Então, talvez nesse terceiro momento a gente precise separar os núcleos, mas a gente ainda vai decidir isso, vai estudar uma melhor forma. Então, é isso que a gente quer passar. São três blocos, e hoje será o primeiro, que é a apresentação da metodologia. Nós fizemos um cálculo rápido de mais ou menos a duração do momento, então o ideal seria que durasse em média 40, 50 minutos, justamente por ser mais teórica e mais densa, então para não cansar muito, sabendo que muita gente já está cansado pelo horário, teve reunião o dia todo, como o Bruno mencionou. Então o ideal é que seja dentro desse período, então a gente tentou ser o mais sucinto possível, passar o mais rápido possível, para que a gente consiga aproveitar da melhor forma. Eu também gostaria de dizer que vocês podem, a qualquer momento, abrir o microfone para pausar, para fazer uma pergunta ou para pedir para a gente voltar se não entender ou se alguma coisa não está muito clara. Então vocês podem falar. A qualquer momento a gente dá uma paradinha rápida e retoma. Visto isso, a gente começa com o nosso treinamento mesmo, de gerenciamento, o bloco um, conhecendo a metodologia. Hoje nós vamos discutir sobre, baseado nos materiais que foram apresentados, a gente vai discutir três principais tópicos. O primeiro é sobre as metodologias ágeis, em específico o Scrum. O segundo é sobre os princípios do Scrum, então são todos os princípios que embasam essa metodologia, que embasam esse sistema. E o terceiro são os papéis das pessoas que compõem esse sistema. São todos aqueles que fazem ele acontecer, que fazem essa metodologia funcionar. É importante lembrar que, como citado anteriormente, que é no primeiro momento, a gente vai fazer um breve apanhado da metodologia como um todo, generalizada. Então, a gente vai extrair exatamente da teoria, não necessariamente da nossa prática, embora vocês vão ver que muito se assemelha. Então, muitas dessas coisas a gente já aplica, que inclusive é muito a cara do movimento Empresa Júnior. Então, muitas dessas coisas a gente já aplica, mas não necessariamente é sobre a nossa realidade. Então, a gente vai trazer aqui como a metodologia Scrum é de um modo mais seco, digamos assim, mais puro. Para isso, a gente começa com uma reflexão, né? Na verdade, uma pergunta. E eu queria saber de vocês. Eu queria que vocês, ou umas duas, três pessoas, abrissem meio que falassem assim, o que vocês acham que é o que é ser ágil. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. É só para a gente refletir mesmo e criar esse brainstorming para que a gente possa alinhar nossos pensamentos e seguir.
Eu acho que para mim ser ágil é tipo você conseguir fazer uma coisa em poucas etapas ou da forma mais simples possível. Eu vejo para mim a agilidade é muito disso nos nossos processos. Acho que é você realmente conseguir fazer algo com a menor quantidade de etapas e de forma bem simples. Show. Eu acho que seria o excesso de facilidade. Eu acho que seria diminuir as etapas e fazer da forma mais rápida possível uma determinada etapa, não perder muito tempo com tipo, coisas que não são necessárias. Uhum. Eu acho que seria dar uma resposta rápida às mudanças. Responder rapidamente. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos lá, então. Realmente, a palavra ágil traz muito essa ideia de rapidez, de diminuir etapas, de direcionamento, de ser direto. E isso é muito do que a gente aprende desde o início. Desde os videogames, desde os filmes, a gente põe pontos de agilidade, significa que o personagem vai andar mais rápido e tal. E vem realmente da definição da palavra ágil no dicionário. Só que a palavra ágil aqui para a gente, para nossa metodologia, das metodologias ágeis, quando a gente põe nesse contexto, traz outras ideias. Além dessa de rapidez, de fluidez, de diminuição das etapas, traz também uma questão de flexibilidade e de interação. Então, ser ágil aqui é você ser flexível, é você conseguir interagir, você conseguir desenvolver as etapas de uma forma fluida, como vocês mesmos trouxeram, só que não nessa forma ríspida de que ligado à velocidade, como nosso mindset nos orienta a seguir por essa linha de raciocínio, de que tudo tem que ser rápido, tem que ser veloz. E é muito mais sobre ser flexível, sobre ser adaptável, sobre conseguir ser, digamos assim, numa palavra mais técnica do que a gente está acostumado, mais volátil. Então, a agilidade aqui, a palavra ágil, traz esses novos conceitos para a gente, nesse contexto. Então, a partir de quando a gente consegue definir o ser ágil, a gente parte para o contexto histórico, de onde é que vêm essas metodologias ágeis. Na verdade, as metodologias ágeis foram oficialmente regulamentadas no Manifesto Ágil, que foi um documento que várias pessoas se juntaram para escrever sobre essa forma de gerenciar projetos. Essa forma nova de gerenciar projetos surgiu por volta depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma fábrica, se não me engano, da Toyota, que colocou desenvolveu uma nova maneira de realizar seus projetos e, com isso, desenvolveu uma nova metodologia, que futuramente seria chamada de metodologia ágil. Então, esse grupo de pessoas se juntou e desenvolveu o Manifesto Ágil, que deu embasamento para todas as outras metodologias ágeis. Lembrando que Scrum não é a única metodologia ágil que existe, existem outras como o XP, o Cambuzo, se não me engano. Então, o Scrum é somente uma delas, sendo a mais famosa. Visto isso, nós vamos ter alguns termos recorrentes durante toda a apresentação e durante tudo que a gente for dizendo. E são alguns termos que é bom a gente esclarecer logo no início, assim, pelo menos dar uma préviazinha do que é. Então, como eu falei, metodologia ágil, já falei um pouco para vocês, um pouco acerca da história, do que o ágil representa. Backlog é uma das etapas, um dos produtos do Scrum. Então, quando a gente fala de uma metodologia, a gente tem papéis, eventos e artefatos. Então, o backlog é como se fosse um artefato, que é um instrumento que a gente usa para seguir aquela metodologia. Os sprints são tipo ciclos, então faz parte também do ciclo do Scrum, é uma das etapas do Scrum. E Time Box é um dos seus fundamentos, que é baseado no tempo. Isso a gente vai explicar direitinho mais lá para frente. Aqui agora eu quero focar somente no framework. O framework, traduzindo ao pé da letra, é tipo estrutura básica, é tipo um esqueleto. Para quem a gente da área de civil é um pouco da fundação. É um conjunto de práticas que buscam resolver um problema.
Então, muitas vezes o pessoal se refere ao Scrum não como uma metodologia, mas como um framework, porque o framework é uma espécie de metodologia, só que é mais abrangente. Então, traz novos conceitos, novas ideias. Essa coisa de conjunto de práticas que vão nos guiar a fazer determinada coisa. Então, o framework Scrum nos guiam ao gerenciamento de projeto ágil, de forma ágil, otimizar nossos processos. Então, por isso que toda essa característica das metodologias ágeis, do manifesto ágil, do contexto histórico, é bom que a gente tenha isso em mente, porque isso vai criando um mindset que nos prepara para as etapas posteriormente. Porque, na verdade, a gente vai ver que as etapas, basicamente, algumas delas a gente já faz no nosso dia a dia, já utiliza elas de uma forma até meio que inconsciente, porque devido às características que trazem o movimento, devido às características que trazem o MEG, a federação e tudo mais, então tudo está interligado. A partir disso, a gente tira esses insumos para poder prosseguir. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a metodologia tradicional e a metodologia ágil. Para falar sobre a metodologia tradicional, a gente vai utilizar uma metodologia que é bem comum, um modelo de gerenciamento que é o em cascata. Esse modelo, ele é análogo a uma corrida de revezamento. Por quê? Porque nesse tipo de metodologia, os processos eles são desenvolvidos com uma abordagem linear, em que conta com eventos sequenciais e que são de acordo com um cronograma fixo, ou seja, segue um padrão de planejamento, execução, validação e entrega. Bom, nesse tipo de gerenciamento há algumas particularidades. Algumas particularidades são: no início do projeto, quando se utiliza um modelo de gerenciamento em cascata, na fase de planejamento inicial, a equipe que vai desenvolver juntamente com o cliente, eles criam um planejamento com todos os requisitos para esse projeto, para esse produto, para o que você vai criar durante o processo. E aí, o fato do cliente participar no início e depois só no final, há uma demora para entrega de valor. E desse jeito, o cliente pode acabar ficando insatisfeito no final do processo, porque como ele só vai ter contato com o projeto no início, na parte de planejamento, e lá no final, na entrega, pode ser que quando ele receba o projeto, não esteja atendendo realmente às suas necessidades, ou que durante o processo ele tenha outras ideias e que não deu para implementar. E aí causa um retrabalho. Outra aplicação dessa metodologia, que também pode ser visto tanto por um lado positivo quanto um lado negativo, é que como várias pessoas podem participar durante o processo, porque são etapas sequenciais, então dá para dividir, dá para mais pessoas participarem. Um ponto negativo seria que esse conhecimento ele fica muito restrito à pessoa que participou. Ou seja, se determinado membro executou uma parcela daquela atividade, ele se torna especialista naquela parcela, mas não sabe o todo daquele projeto, daquele processo de como desenvolver. E agora, indo para a metodologia ágil, a gente vai falar um pouco sobre o Scrum, que é um tipo de metodologia ágil. Ele é análogo a um jogo de rugby. Por quê? Porque nesse tipo de jogo é utilizado uma abordagem iterativa, em que o trabalho ele é feito em conjunto pelo time para atingir um determinado objetivo, uma determinada meta que esteja lá no final, que seria a entrega de excelência. E nesse tipo de metodologia, ele é desenvolvido a partir de ciclos, que se repetem, que são os sprints. Esses ciclos eles se repetem, e durante esses ciclos, esses sprints, há toda uma colaboração do cliente com a equipe. O cliente ele pode fazer intervenções, ele pode dar sugestões e ele participa durante todo o processo. Ou seja, é uma metodologia que é mais focada no usuário. E dessa forma, como o cliente e a equipe estão o tempo todo em contato, trabalhando junto, o conhecimento ele é disseminado, não fica restrito a apenas uma pessoa. Então, se a gente fizer um apanhado geral das duas ferramentas, tanto a metodologia de gerenciamento em cascata quanto o framework Scrum, a gente pode ver que na metodologia em cascata, a fase de testes ela demora muito, é algo que vem após a fase de construção. Já na metodologia ágil, esse teste ele é feito durante todo o processo. Ou seja, durante todo o processo você vai fazendo entregas e incrementos nesse produto. E na metodologia
em cascata, o processo ele é um processo mais interno, que não exige tanto a participação do cliente. Já a metodologia ágil, ela é concentrada na satisfação do cliente e, portanto, envolve essa participação, essa colaboração do cliente em todo o processo. Tá, e aí, a gente não poderia unir os pontos positivos dos dois? Sim, a gente poderia unir os pontos positivos dos dois. De que forma? Fazendo um modelo que seria um modelo híbrido. A gente utilizaria os pontos positivos do modelo em cascata, que seria esse gerenciamento, esse planejamento inicial junto com o cliente, que você faz um planejamento super estruturado, com todos os requisitos que o cliente gostaria que tivesse no seu projeto, no seu produto final, e durante todo o processo você ir fazendo pequenas entregas e tendo esse contato, essa colaboração do cliente. Ou seja, assim você teria um modelo híbrido e que te pouparia trabalho, te pouparia o retrabalho, e que lá no final o cliente estaria muito mais satisfeito e que você conseguiria ter um maior controle dos eventos que surgiriam durante esse processo. É interessante a analogia que eles fazem, pois o gerenciamento em cascata, como o nome já diz, vem de cima para baixo. Então, todo o produto, tudo que é produzido vai descendo os degraus. Enquanto no framework, na metodologia ágil, eles é análogo a um jogo de rugby. Então, como a Vanessa falou, é um trabalho em conjunto do time para atingir uma meta. Enquanto no de cascata, eles fazem uma analogia ao revezamento de bastões. Então, um pega o bastão, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. No final, às vezes, já está um bolo tão grande que você já não tem mais nem controle. Enquanto que no Scrum, trazendo mais para nossa realidade, assim, um jogo de rugby, é um jogo de futebol mesmo, onde o time todo, bola vai para frente, depois joga a bola para trás, mesmo sendo que o gol tá lá na frente, mas vai para trás, e o povo se realinha e se reagrupa. Então, ele é muito mais adaptável a essa volatilidade das situações, que é justamente o conceito que a gente trouxe antes. Então, todo o contexto do Manifesto Ágil, de como a metodologia surgiu, é inserido aqui, e a gente percebe o porquê disso. Porque ele é muito mais adaptável e muito mais, digamos assim, mutável do que o gerenciamento em cascata, onde os erros iam se acumulando e iam chegando, iam passando para o próximo nível, indo para o próximo e só eram percebidos no final. E isso gastava muitos recursos, isso custava muito recurso para a equipe projetista, para o produto final, que muitas vezes não era de tamanha qualidade, pois o fogo teve que ser apagado de última hora. Exatamente. E respondendo a pergunta, acho que foi de Luísa, que ela fez no chat, a questão do modelo híbrido, ele é um modelo que você pode fazer de acordo com a necessidade da sua equipe, da sua empresa. De acordo com o projeto, você pode sentir a necessidade de implementar etapas do modelo de gerenciamento em cascata e etapas do modelo de gerenciamento em Scrum. Isso varia muito, vai de acordo com o produto que você quer desenvolver. E aí você vê o que se encaixa. Em alguns projetos, como são projetos mais curtos, o modelo em cascata seria mais aplicável pelo fato de você não depender tanto do cliente para realizar aquele processo. Dependendo, se for um processo de documentação, você pega as informações iniciais do cliente, desenvolve o documento e no final entrega. Ok, não precisa de intervenção do cliente o tempo inteiro. Mas se for um projeto, por exemplo, no caso de civil, um projeto de reforma, você precisa realmente do cliente o tempo inteiro dando intervenções, te falando quais as indicações que ele queria, o que ele gostaria de alterar. Realmente é um trabalho em conjunto. Então, esse modelo híbrido vai da necessidade da equipe. Você sente essa necessidade de como fazer. E dá para você aplicar, como eu falei, em projetos mais curtos, o modelo, apesar do modelo em cascata ele ser, digamos, mais aplicável, mas você pode utilizar essa forma sequencial, só que realizar com ciclos, como é feito no sprint. Você pode controlar, gerenciar esse tipo de projeto com a metodologia ágil, porém utilizando o conceito de sequências do modelo em cascata. Ou seja, isso vai muito realmente da necessidade de cada projeto e da equipe. Eu vou estar fazendo um apanhado geral do que é o Scrum. Na verdade, ele é o framework, como o Ricardo e Vanessa já disse. Essa estruturazinha que vocês estão vendo aí, formada por Product Backlog, que é a fase inicial, Sprint Backlog, e Sprint, que na verdade são os ciclos. Esses ciclos vai depender da realidade da empresa, pode ser de 30 dias, uma semana, 2 semanas. E ao final de cada ciclo, é entregue um produto que vai ser incrementado pelo o próximo ciclo até que se gere o produto final,
que é o objetivo de toda a equipe. Bom, essa estrutura ela permite controlar de forma mais eficaz o desenvolvimento do projeto e, ao mesmo tempo, ela potencializa as equipes, já que a cada ciclo essa equipe vai estar adquirindo experiência e a cada novo ciclo ela vai estar, com essa experiência dos ciclos que ela já passou, ela vai estar podendo prever riscos, ser mais eficiente, cumprir melhor os prazos, e daí vem as grandes vantagens de aplicar o Scrum, que é você ter esse processo de melhoria contínua, você conseguir agregar mais valor ao produto, que vai tornar o seu produto mais competitivo no mercado, vai agregar mais valor ao cliente, que vai ficar mais satisfeito. E entre outras vantagens, como transparência, você incentivar o trabalho em equipe, isso tudo vai agregar não só valor à equipe de desenvolvimento, como também à empresa, que com aquele aprendizado que a equipe passou durante aquele ciclo, durante o desenvolvimento daquele projeto, ela vai estar podendo documentar isso e servir de base para outros projetos. E por mais que a gente, assim, pense que em algumas situações o Scrum não seja tão aplicado, essa coisa de sprints, por causa que tem a participação do cliente, de uma metodologia ágil, de uma metodologia de cascata, por mais que a gente pense que não seja tão aplicável, tem formas de a gente fazer isso. Por exemplo, num projeto de LC, levantamento cadastral, você pode pensar, mas não tem participação do cliente o tempo todo, já que é só documentação e tudo mais. Mas a gente tem pensar um pouquinho dentro da nossa realidade, de que nós também somos clientes da empresa, clientes internos, mas nós somos clientes da empresa. Então, se você oferece à sua equipe uma oportunidade de pegar ali uma planta de situação que tal membro fez, ou que tal equipe fez, e falar, olha, esse aqui está muito bom, mas essas leis aqui a gente pode melhorar. Olha, esse carimbo aqui, a gente pode dar uma editada nele para ficar visualmente mais bonito. Olha, essa planta aqui está faltando tal informação. Então, essa incrementação, essas correções, isso vai agregando valor ao nosso produto, vai agregando qualidade a ele e vai aumentando também o conhecimento e a experiência dos nossos clientes internos, dos nossos membros. Então, de uma forma ou de outra, aplicando uma metodologia desse tipo, por mais que ela não seja 100% como está na teoria, isso tem grandes diferenças e ela é altamente adaptável, como a gente falou anteriormente. Sim, como o Rick falou, esse fato de você aplicar essa metodologia Scrum, mesmo que seja num projeto simples como um projeto de LC, diminui o retrabalho da equipe. Porque, pense aí, se você tivesse que plotar todas as pranchas e aí enviar para correção e depois perceber que tem um erro. Se, um exemplo, essa correção fosse feita durante o processo, enquanto o projeto ainda está sendo realizado, e não precisasse esse retrabalho de estar plotando ou até imprimir para o orientador dar uma olhada, enfim, você conseguisse corrigir rapidamente. Então, isso pouparia muito tempo, pouparia o retrabalho e, com certeza, teria um resultado muito melhor no final. Nesse, eu vou só te pedir que se tiver alguma pergunta no chat, se vir e tal, quiser falar aqui pra gente discutir, aí você vai me avisando, porque aqui não tem como ver nada por causa do compartilhamento da tela. Certo, eu estou dando uma olhada, só tem algumas colocações de Nessa e realmente a gente fala tanto, usa termos como LC. Para quem não sabe, o LC é o levantamento cadastral, a gente utiliza essas siglas para diminuir um pouquinho a fala. Sim, sim. O serviço de levantamento cadastral para as meninas que são treinos, não sei se tem domínio e tal, ele é voltado para fazer o cadastro do imóvel, do imóvel que já existe. Então, a gente vai lá, colhe todas as informações, geralmente é feito para regulamentar a documentação. Só um resumão básico aqui para a gente não fugir muito. Então, a partir de toda essa questão, a gente vem para os princípios do Scrum. Os princípios são aquelas ideias que dão embasamento para a metodologia. Então, a metodologia toda foi desenvolvida a partir desses 6 princípios. Para a galera da empresa, os materiais que eu mandei foram separados em blocos e seguem exatamente a linha que a gente está seguindo aqui. Tinha lá os princípios de forma meio resumida, não sei quem deu uma olhada, se não deu ainda, porque são eles que fazem a base para a gente construir a metodologia. No decorrer que a gente for explicando cada um deles, vocês vão perceber que muitos a gente já utiliza, muitos é a cara da nossa empresa, muitos é a cara do movimento empresarial. Então, quando a gente foi estudando, foi descobrindo, tipo,
A gente já está totalmente familiarizado com a maioria deles. Então, os 6 princípios são controle de processos empíricos, auto-organização, colaboração, priorização baseada em valor, time box, olha o time box aí, de novo, e desenvolvimento iterativo. A respeito do controle de processos empíricos. Esse princípio parte da experimentação e da observação. Se tem algum princípio que é mais a cara da gente, aí me avisem, por favor. Porque ele se baseia em que as decisões não devem ser tomadas baseadas em achismo, baseadas somente na teoria. A gente tem que pegar tudo o que a gente já viveu, tudo que a gente já aprendeu, todas as experiências que a gente tem acumulada, de todos os serviços, todas as experiências que nós já tivemos em relação a tudo, e a partir daí tomar uma decisão. Ou melhor ainda, a gente pode simplesmente experimentar. Ah, eu acho que A não está dando certo, vamos tentar B. Então bota o B lá e testa. Joga e testa e vai na força, na raça, na coragem. Então esse princípio, talvez um dos mais inovadores, mais diferentes das metodologias tradicionais, porque nas metodologias tradicionais você sentava todo mundo no início e decidia que ia ser feito pelo resto do projeto. Até uma decisão ou outra poderia ser mudada, mas teria que esperar a aprovação, digamos, de um conselho, a aprovação dos superiores e tal. E aqui não, aqui a gente senta, tenta, teve aquela experiência que fiz tal coisa e acho que seria melhor fazer de tal jeito. Bota, experimenta. Tem essa coisa aqui que não está dando certo, então vamos experimentar outra alternativa. É essa coisa mesmo de vai na raça, é tentativa e erro. Então, eu acho que isso é muita cara da gente, é muita cara da empresa, é muita cara do nosso centro de desenvolvimento, da nossa forma de desenvolvimento, quanto membro, quanto empresário júnior. E eu acho que isso aqui é um dos melhores, né, vendendo meu peixe, mas é um dos melhores fundamentos de todos. O outro seria a auto-organização, que a gente fala muito sobre isso. Os membros, tanto da empresa quanto do projeto, os membros têm que ter motivação, proatividade e tem que se basear num tipo de liderança servidora. Esse já é um tema bem recorrente, a gente vem discutindo bastante. Tainá, inclusive, já trouxe uma ou duas vezes isso para a gente. Então, a motivação garante que todos os membros estejam motivados e estejam aptos a aceitar novas demandas e, mais do que isso, aptos a se arriscarem. Então, eles têm que ter disponibilidade e proatividade para assumir coisas além do que está disposto aos seus cargos, ou além do que foi dito para você fazer. Olha, faz aqui esse memorial. Tá bem legal, mas eu tô vendo que posso melhorar esse layout. Então, eu vou ter a proatividade, assumir a responsabilidade de dar um upgrade naquele documento, ou dar um upgrade naquele serviço que me foi ofertado, para que eu possa entregar o melhor produto para o cliente. Então, a auto-organização vai muito disso. Além de toda a questão de cada um tem que ser independente, cada qual tem que seguir sua rotina, tem que conseguir se autogerenciar, a essa questão da motivação e da proatividade. A liderança servidora é um ponto bem, bem legal, porque diferentemente das metodologias tradicionais, onde tudo era meio que piramidal, onde tinham superiores que diziam que devia ser feito, e para você mudar alguma coisa, você tinha que ir para aqueles superiores, esperar aprovação e tudo mais. Na liderança servidora, os seus líderes, que agora não são mais chefes, eles só estão ali para orientar, eles estão ali para conduzir, eles estão ali para facilitar o trabalho. Então, eles são servidores, eles trabalham para a sua equipe. Então, tudo que for otimizar o trabalho, tudo que for passar uma visão melhor, tudo que for buscar orientação, então, esses são os líderes servidores. E também, querendo ou não, é o que a gente vem discutindo muito na empresa, no movimento também. Nós temos vários exemplos de líderes servidores e eu posso falar isso assim muito, muito, muito tranquilo de que nós temos líderes servidores, inclusive dentro da empresa, e isso é genial também. Bom, o princípio da colaboração, ele reforça aquela ideia do Scrum de proporcionar o trabalho em conjunto,
as equipes, elas têm autonomia para tomar as decisões, elas interagem e proporcionam esse trabalho em conjunto. E a partir disso elas conseguem ter essa criação de valor compartilhado, que é umas com as outras, compartilhar o conhecimento, um aprender com o outro. Nesse processo de experimentação, eles adquirirem o conhecimento, uma pessoa ajudar a outra, isso acaba se tornando algo bem importante dentro de uma empresa. E vem daquela coisa que, tipo, se dentro de uma equipe houver uma disputa, alguma competitividade, algum egoísmo, eles não vão alcançar aquele objetivo, o objetivo daquele sprint ou até mesmo o objetivo final vai ser comprometido por causa daquela competitividade, por alguma pessoa ter deixado de não compartilhar aquele conhecimento, não ter ajudado alguém da equipe quando ela precisou. E com base nisso eu trouxe essa coisa da lei do Monte Everest, que muita gente já conhece, que é aquela ideia de que você não consegue escalar o Monte Everest sozinho, porque quando você mira em um objetivo muito grande, você precisa de pessoas colaborando para que você alcance aquele objetivo. E dentro da empresa é assim, quando você aplica o Scrum, você precisa de que haja esse trabalho em conjunto. E o próximo princípio é a priorização baseada em valor, que é você poder entregar o máximo de valor possível, o máximo de qualidade ao cliente. É você, nesse processo de experimentação, de passar pelos ciclos, você conseguir ver modos de você agregar maior valor, você ver aquilo que não está trazendo valor ao seu produto final e excluir isso, você poder passar por uma experiência que vai fazer você perceber de qual forma você pode estar agregando maior valor àquele produto, ao produto final. E dessa forma o seu produto ele vai atender maior as demandas do mercado e vai resolver o problema do cliente. Esse é um dos focos do Scrum. É interessante essa proposta da priorização baseada em valor, porque volta àquela parte dos sprints. Se você tem mais tempo para carregar corrigir, se você tem mais tempo de fornecer essa oportunidade para os seus clientes internos, então, obviamente, você vai entregar um produto melhor, porque ele teve mais tempo de ser revisado, ele teve mais tempo de ter sido buscado alternativas que melhorem, de alguma forma, aquele produto. E sobre colaboração também, a gente não colocou aqui para não ficar muito extenso, mas colaboração fala muito sobre trabalho em conjunto, estou lembrando aqui. E trabalho em conjunto parte de três fundamentos. Parte da consciência, da articulação e da apropriação. A consciência, né, principalmente nas metodologias ágeis, vem você ter consciência do trabalho do outro. Então, você sabe que tal pessoa está fazendo tal trabalho, então você sabe o quão ela está ocupada, o quão ela precisa de ajuda, o quão ela pode te ajudar. Então, eu estou consciência do que cada um faz. É como essas engrenagenzinhas aqui. É uma ajudando a outra. E ter consciência de que o funcionamento de uma serve para garantir o funcionamento do todo. A articulação vem da divisão do trabalho. Então, a gente fala sobre articulação para dizer que existem cargos e existem tarefas e cada um faz a sua tarefa para que possa contribuir para o resultado final. E a apropriação vem de você se adaptar e se apropriar daqueles meios, daquelas ferramentas. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui agora, a apropriação, apropriar a metodologia Scrum para vocês. Então fazer vocês se identificarem com a metodologia e se apropriarem dela para que ela possa ser executada. Então, se apropriem se apropriar das ferramentas e fazer com que elas sejam usadas e utilizadas durante a elaboração e a execução de um determinado serviço, o projeto. Bom, o quarto princípio seria o princípio quarto princípio, ele seria um princípio do time boxing. Esse, como dito lá no início por Ricardo, ele é um princípio baseado no tempo, e é uma técnica que consiste em definir um tempo máximo para atingir suas metas, tomar alguma decisão
ou até mesmo executar um conjunto de tarefas. E é uma ideia de maximizar o tempo, fazendo com que a equipe possa realizar da melhor forma o trabalho naquele intervalo de tempo. Ou seja, ele é utilizado para criar uma regularidade. Ou seja, na prática, essa quantidade de tempo é tida como uma duração fixa, em que você não pode aumentar para criar essa regularidade durante todo o processo. Vou dar um exemplo de um time boxing. No Scrum mesmo, a gente tem os sprints. Isso seria um exemplo de um time boxing. De que forma? O Scrum, a metodologia, eles indicam que um sprint dure no mínimo 2 semanas e no máximo 4. Então, digamos que você vai estabelecer que seu sprint vai durar 3 semanas. Pronto. Durante todo o processo, todo o desenvolvimento do seu projeto, do seu produto, da atividade que você está realizando, todos os seus sprints vão durar 3 semanas. Você não pode estar mudando esse período. É um período fixo durante todo o processo. Mas, claro que você vai definir de acordo com a necessidade e a realidade da equipe do seu projeto. Enfim, esses sprints também eles são iniciados um após o outro, de imediato, não tem um intervalo entre um sprint e outro. E quando surge um problema durante um sprint, durante o desenvolvimento das atividades que estava naquele backlog para aquele sprint, você tem que resolver aquele problema de imediato, dentro daquele sprint, sem levar ele para o próximo. Porque no próximo sprint, você vai recapitular tudo o que aconteceu nesse sprint anterior e você vai aprender com esses erros, não repetindo o mesmo erro. Por que isso é importante? Porque se você não resolver esse problema de imediato, quando ele foi identificado, você vai levar até o final do processo, e isso vai virar uma grande bola de neve e pode te trazer muitos problemas lá no final do processo, e você não conseguir dar conta de resolver. Rick, por favor, você pode passar o slide? Pronto, agora eu vou falar um pouco das vantagens. Quais são essas vantagens desse time boxing, de você utilizar essa ferramenta baseada no tempo? Você consegue reuniões mais focadas e objetivas, conforme o tema que você está planejando. Essa prática, ela te ajuda a saber quanto tempo você vai utilizar para realizar determinada tarefa. Evita o desperdício de tempo, ou seja, o retrabalho. Evita também a procrastinação de tarefas mais difíceis. Porque a gente tende a adiar tarefas que para a gente é maçante, que é complicado, o que para a gente é muito difícil executar. E aí, quando essa atividade está no nosso backlog de tarefas, ela tem um período que ela deve ser cumprida. Ela tem um prazo dentro do sprint. Então, de certa forma, a gente, entre aspas, é forçada a cumprir naquele prazo. Então, isso evita que você procrastine, que você vá, digamos, empurrando com a barriga, você jogando para o final. E, por fim, não menos importante, uma outra vantagem do time boxing é que você, durante esse processo, você vai ter uma dedicação exclusiva àquela tarefa, já que você tem um tempo determinado para realizar aquilo. E isso te ajuda a compreender a complexidade e o tempo que você vai gastar para realizar essas tarefas. Outro ponto importante, Henrique, passa o slide, por favor. Outro princípio importante é o princípio do desenvolvimento iterativo e incremental. O desenvolvimento iterativo ele é um processo que progride através de refinamentos sucessivos. Ou seja, como os requisitos do cliente eles não são claros desde o início, o cliente ele sempre vai tendo ideias diferentes, ele vai mudando de opinião durante o processo, esse tipo de desenvolvimento possibilita que você incorpore esses feedbacks durante o processo e que vá fazendo um trabalho de forma colaborativa, em que o cliente ele pode participar durante a execução, te dando dicas e dizendo formas que ele gostaria que melhorasse. E isso também diminui o retrabalho lá no final. E agrega valor, porque o cliente ele vai vendo o projeto ganhar forma e ver que o projeto está personalizado de acordo com a sua necessidade. E ele se identifica mais com a solução que você está entregando. E o outro tipo de desenvolvimento seria o incremental, que é aquele em que o produto ele é construído e entregue em uma abordagem escalonada. De que forma? Cada peça, cada incremento, ele representa um subconjunto do todo, do produto final. Ou seja, essa entrega que você faz, ela é testada e ela também já tem uma funcionalidade e, o cliente recebe, digamos, um material mais robusto ao final daquele ciclo. Então, de certa forma, ele já tem uma ideia de como vai ficar no final. E dessa forma, se já tiver algo que não está agradando, você já pode trocar, alterar, enfim. É realmente uma fase de teste para validação. Sim, e como funciona esse tipo de desenvolvimento interativo? Por favor, Rick, eu passo o slide também. Pronto, como funciona? Tem essa imagem, vocês estão vendo aí na tela, que seria mais ou menos um ciclo. No centro temos a interação, que vai depender do tipo de projeto,
do tipo de equipe, vocês vão escolher quantas interações vão ter, que seriam os sprints. Quantos sprints vocês vão utilizar para realizar aquele tipo de tarefa. Aí primeiro vem o planejamento inicial. Esse planejamento inicial é quando você senta com o cliente para definir quais serão os requisitos para aquele projeto, para aquele produto. O que alinhar, digamos, é um processo de alinhar expectativas, uma parte de planejamento prévio. Feito isso, a equipe vai sentar e planejar como ele vai desenvolver esses requisitos ao longo do processo. Digamos, é o planejamento do sprint. Durante esse processo, vamos para a análise. Na análise é onde a equipe vai desenvolver essas atividades que foi descrita no seu backlog durante o planejamento. Depois de feita essa análise, digamos que você tem um projeto. Na verdade, seria mais um protótipo. E esse protótipo já pode ser testado. No teste, você vai garantir que não há bugs. Você vai eliminar os problemas, todos os erros, todos os percursos que tem durante o projeto. E aí você vai para a avaliação. Durante a avaliação, você vai revisar todo o seu trabalho, revisar os problemas que surgiram durante a execução e vai corrigir os possíveis erros que ainda existem. E aí você está pronto para realmente validar. E o teste também é uma forma de entrega. Você entrega essa pequena parte para o cliente, ele dá uma olhada, vai te dizendo o que pode ser adaptado, o que pode ser mudado, e isso é um ciclo. Essa parte de planejar, analisar, testar e avaliar é um ciclo que vai se repetindo durante os sprints, e por fim você vai implementar e implantar, que seria a fase final, em que a equipe termina o projeto, o desenvolvimento do projeto, não há nenhum erro mais, não tem nada mais a acrescentar, e você pode entregar já o seu produto. Henrique, passa o slide, por favor. Pronto. Aqui, agora, a gente tem essa imagem para a gente analisar. E aí tem um questionamento. Por que a gente desenvolver interativamente? Bom, na metodologia interativa, ela nos permite a gente identificar os erros e os problemas mais cedo. Se vocês derem uma olhada, a gente pode observar que no eixo vertical temos os riscos e no eixo horizontal temos o tempo. No tipo de desenvolvimento interativo, os riscos aparecem num tempo mais curto. Em cada fase, na fase de concepção, elaboração, construção e transição, os riscos eles aparecem mais cedo. Já no desenvolvimento em cascata, os riscos vão aparecer a longo prazo. Você só vai perceber os problemas lá no final, o que te gera um grande retrabalho e é difícil de você colocar um incremento nesse processo. Porque no desenvolvimento iterativo, se você identifica rapidamente o seu problema, você pode até introduzir uma nova ferramenta que te ajude, que te auxilie a sanar esse problema. E já no desenvolvimento em cascata, não, porque muitas vezes você vai identificar esse problema no ato da entrega, no ato da avaliação já do orientador ou do cliente, no prazo final. E aí o que geraria? Uma insatisfação do cliente ou até mesmo descumprimento do prazo do projeto, porque você teria que refazer tudo, alterar toda a construção e também um desgaste da equipe, né? E aí, por fim, eu encontrei em um site uma frase que foi de um cliente, que ele diz o seguinte: com a abordagem em cascata, tudo parece bem até quase no final do projeto, às vezes até a metade da integração. Aí tudo desmorona. Já com a abordagem interativa, é muito difícil ocultar a verdade durante muito tempo. E é muito disso. No desenvolvimento interativo, os problemas surgem rápido, ou seja, tem como você agir de forma rápida. Por isso que ele faz parte de uma metodologia ágil. O ágil entra aqui no conceito de você agir rápido, você errar rápido e resolver rápido, não levando esse erro para as próximas etapas. Já a metodologia em cascata, como ela é sequenciada e, você só pode partir para a próxima etapa após completar aquela, se você não identifica o erro, ele está lá, mas você não conseguiu identificar. E ele surge no final, você tem um grande retrabalho porque esse erro era de lá do começo, mas você só identificou ele na última etapa. Então, você tem que refazer tudo para conseguir corrigir o erro. Pronto. E por fim, vamos ser um pouquinho mais sucinto aqui nessa parte, galerinha, porque a gente tá chegando no nosso tempo. A gente vem pro terceiro momento, que é sobre os papéis das pessoas. Esse a gente vai passar de uma forma bem mais resumida mesmo, porque a intenção aqui é somente dar uma visão mais generalizada do que é constituído, já que quando a gente for partir para a aplicação, isso vai se flexibilizar um pouco mais. Então, como toda metodologia, o Scrum também tem os seus papéis e as suas pessoas. Ele só é possível graças às pessoas
E, como a gente citou num dos princípios anteriormente, que essas pessoas tenham o seu lugar e tenham suas funções. Então, daí surgem os papéis. No Scrum, temos os 3 principais papéis, que são os Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Perdão pelo inglês maldito. Maldito no sentido de dito ruim. Então, o Product Owner é a pessoa que representa o melhor interesse do usuário final. Então, traduzindo ao pé da letra, significa dono do produto. Então, o Product Owner ele vai ser o responsável por assegurar que, que a vontade do cliente, a dor do cliente, seja sanada e seja assistida durante a execução do projeto. Então, ele vai saber o que o cliente quer e ele vai ser como se ele se tornasse o cliente e traduzisse aquilo para a sua equipe. Então, ele vai direcionar a equipe para o lugar onde o cliente precisa. Além disso, ele vai ser o responsável por produzir os backlogs, que são aqueles checklists que tem no início quando a gente vai organizar os sprints. Ele é responsável também por ser o guardião dos interesses do usuário do produto. Quando a gente fala assim, usuário do produto, a gente quer dizer cliente também, porque inicialmente essa metodologia, o Scrum no geral, foi pensada para gerenciar projetos de desenvolvimento de softwares. Ele também é responsável por ordenar as atividades, então ele põe ordem, ele acompanha tudo aquilo, e ele é responsável por apontar melhorias nos projetos, garantindo a qualidade, além de buscar esclarecer as dúvidas da equipe projetista. Então ele é meio como um suporte. Ele vai ficar ali só meio que comandando, só no backstage, só falando o que cada um precisa fazer para seguir no caminho correto, diferentemente dos outros papéis. Bom, o Scrum Master, ele é o responsável que vai garantir que todo o time Scrum entenda e aplique o Scrum da melhor forma. Ele assegura que a equipe respeite e siga os valores e as práticas do Scrum. Ele também é o responsável por fazer com que todas as pessoas que estão de fora do time Scrum, do Scrum que está sendo rodado, eles tenham, de certa forma, algum papel útil. Ele mostra como aquelas pessoas podem ser úteis para aquela equipe. Geralmente, o Scrum Master também é uma pessoa mais experiente. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico maior, é a pessoa que já passou por outras experiências de Scrum, como se fosse o mentor daquela equipe. Bom, e por fim, para finalizar os papéis, temos o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento é um termo bem intuitivo. O time de desenvolvimento nada mais é do que a equipe responsável pelo desenvolvimento daquele produto, daquela atividade, projeto, seja o que for. Enfim, então, o Scrum trabalha-se com equipes multidisciplinares e que são autogerenciáveis. O que isso significa? Significa que esses membros eles não precisam de uma supervisão. Isso quer dizer que a sinergia resultante dessa equipe aperfeiçoa a eficiência e a eficácia desse time como um todo, sem a necessidade de uma supervisão de, digamos, um superior, entre aspas. E, dessa forma, esse time, eles entendem quais são suas atividades, quais são seus papéis e as suas responsabilidades, e eles se auto-organizam para desenvolver de forma eficaz a sua demanda. O time, ele é um time multifuncional, ou seja, ele possui todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o incremento do produto. E dentro do time desenvolvedor, não há títulos além do título de desenvolvedor, ou seja, não há especialista disso, especialista daquilo. Todos são desenvolvedores. Como um todo, todos são responsáveis pelo aquele produto, pelo aquele resultado no final, apesar de ter pessoas responsáveis por uma entrega, mas, caso essa entrega não seja feita, a responsabilidade de todos, porque, como foi dito no anterior, é a questão da colaboração, de você saber o que o seu colega está fazendo, se não está fazendo, por que não está fazendo, por que não está dando certo, se precisa de ajuda. Então, todos são responsáveis pelo resultado. Você tem que chamar a responsabilidade para si e se ajudar. É um trabalho realmente em equipe. É como a gente falou, ele é análogo a um jogo de rugby ou um jogo de futebol, em que todos estão trabalhando em conjunto para um resultado final. Se um não faz o seu papel e os outros não dão suporte, o trabalho pode ir todo por água abaixo.
E no Scrum, eles indicam que o time ele seja o pequeno o suficiente para se manter ágil, ou seja, quando você tem uma equipe muito grande, é difícil você conseguir reunir todo mundo e ter uma boa comunicação para trabalhar. Mas ela também tem que ser grande o suficiente para que consiga dar conta das atividades que estão naquele backlog, ou seja, não pode ser uma equipe muito reduzida, que seja sobrecarregada com as demandas e que não consiga dar conta dessa atividade naquele prazo. É basicamente isso, o time de desenvolvimento, ele é bem intuitivo mesmo, o conceito. É interessante a gente sinalizar também que as metodologias ágeis, por elas serem muito mutáveis, muito adaptáveis e serem altamente voláteis, é necessário que esses papéis sejam desenvolvidos, que tenha uma pessoa mestre do Scrum que vá garantir que a equipe siga os passos, tenha um Product Owner que vá garantir que as dores do cliente sejam atendidas. Então, ele exige que papéis como esses sejam desenvolvidos e sejam mantidos para manutenção daquela metodologia. Então, esses facilitadores buscam garantir de que toda essa mutabilidade, toda essa volatilidade seja condensada e seja seguida, e não deixar coisas soltas. Então, as metodologias ágeis no geral, por mais que busquem agilidade, busquem mutabilidade, elas precisam garantir que o sistema também funcione. Então, é preciso papéis e é preciso pessoas que sejam responsáveis por isso. Daí vem essas nomeações. Por fim, a gente vai fazer assim um resuminho breve de como acontece os processos do Scrum, assim de forma bem rápida mesmo, só porque a gente já falou tantos termos e falou de tantas características do que embasa, então de uma forma assim, digamos, mais aplicada, um exemplo para vocês assim mais mastigado, falar assim de uma maneira mais informal, de como acontece o processo do Scrum. Eu acho que o Bruno pode explicar isso melhor. E vamos falar assim só rapidinho para encerrar o momento mesmo. Bom, o primeiro evento do processo de aplicação do Scrum é a confecção do Product Backlog. Ele acontece na primeira reunião e acaba sendo feita a lista que vai conter todas as funcionalidades desejadas para o produto. E essa lista ela é definida pelo Product Owner, como o Ricardo já falou, e ela pode ser meio que ir se adaptando durante o processo de desenvolvimento do projeto. O segundo evento são as reuniões do Sprint Backlog, onde são definidos os sprints e as entregas de cada um deles, o que vai ser entregue em cada sprint, e o próximo sprint só se inicia quando o anterior é finalizado, quando aquele produto é entregue. Por isso que é necessário que todos os problemas, tudo que foi enfrentado pela equipe seja resolvido no sprint anterior. Esse sprint, como Vanessa já disse, ele tem um time box que é definido com base na realidade da empresa. Ele pode ser de 30 dias, de uma semana, 2 semanas, vai depender também do produto que vai ser gerado naquele sprint. E esses sprints são repetidos até que chegue no produto final, que é aquele produto que tem um maior valor agregado, que vai ser o que vai resolver o problema do cliente, ou que pode ser também um incremento para algum serviço que já é prestado pela empresa. Então, de uma forma bem resumida assim, é isso. Não é um sistema que é muito complicado e complexo de se entender, justamente ele tem essa proposta de ser ágil, de que seja aplicável, e a gente falou isso tudo aqui, mais voltado para o gerenciamento, para a produção de projetos mesmo, para a execução de projetos, mas a gente poderia simplesmente substituir a palavra projetos por entregas da diretoria ou cargos da empresa. Isso seria totalmente aplicável da mesma maneira. Então, a gente está falando de uma metodologia usada para o gerenciamento de projeto, mas que, com certeza, eu tenho absoluta certeza, se tenho certeza nessa vida, é que vocês já se identificaram muito com algumas coisas que a gente falou aqui, com alguns desses fundamentos ou com algumas propostas que a metodologia traz, e de que, na verdade, a gente faz e que a gente pode aplicar de diferentes maneiras em diferentes situações. Falando agora exclusivamente da Engetec, com a galerinha do pessoal da empresa, a gente já aplicava, de certa forma, a proposta era que o Scrum fosse aplicado
né, no gerenciamento de projetos, inclusive algumas coisas a gente já segue, porém ela não estava sendo seguida da maneira como deveria, como eu falei lá no início. Só que agora eu estou repetindo para vocês concluir, para dar esse insight, para vocês concluírem e fechar tudo, que estava sendo executada, mas algumas coisas não estavam funcionando como deveriam. Há uma atualização de informação, há uma atualização, é, um feedback, algumas coisas do tipo não estavam funcionando como deveria, e a gente percebeu que muito disso era porque as pessoas não entendiam o sentido, por que elas teriam que fazer aquilo. Então, talvez agora expondo e apresentando como uma metodologia funciona teoricamente, aqui bem teórica mesmo, que esse apanhado todo foi só um arranhadinho por cima, assim, do Manifesto Ágil, um arranhadinho do que é o Scrum, que é bem maior. Talvez apresentando, fazendo todo mundo entender como funciona e como deveria funcionar, talvez flua, tenha uma fluidez melhor o sistema como um todo. Então era isso, galera. É, eu agradeço pela oportunidade, agradeço também a Vanessa, que apoiou a gente muito, ajudou. A Vanessa que apresentou comigo, a Bruno também, o pessoal que ajudou a elaborar tudo, ajudou a contribuir. E eu quero agradecer também a vocês, a paciência de vocês de ter ficado nessa exposição, assim, foi muito expositiva mesmo nesse momento, foi muita exposição de conteúdo. Então, eu queria agradecer para o pessoal que teve paciência, de que continuou, que eu me tornei aquilo que eu mais temia, né? Um, um palestrante online. Então, eu queria agradecer a vocês, agradecer a paciência, a oportunidade também, agradecer a minha mãe, a meu pai, um beijo para a Xuxa, brincadeira. E dizer também que continua, que os outros blocos vêm aí, que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar a gente, pode chamar. Eu, Vanessa, Bruna, a gente está disposto, a gente está trabalhando nisso ainda, a gente vai desenvolver os outros blocos ainda, então a gente vai estar estudando o tempo todo sobre isso. Então vocês podem também consultar os materiais que a gente enviou. Eu vou estar lá no grupo, mas vou disponibilizar no Drive também, porque se a pessoa não tiver como ter acesso no grupo na hora. Então, mais consultas, se vocês tiverem também um feedback, um momento. Ah, inclusive, faltam as perguntas, né? Nessa teve alguma pergunta aí no chat, alguma coisa que a gente pode responder? Rick, eu não vi, não. A única pergunta que eu vi foi aquela de Luísa, que eu respondi durante o processo. Mas se alguém perguntou, porque tinha muitas mensagens no chat, eu não consegui acompanhar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Pode ligar o microfone e perguntar. E nesse você quer falar alguma coisa, Bruno? Vocês querem falar alguma coisa? Eu falei demais, eu sempre falo demais, sempre me perco. Não, tranquilo. Sobre os materiais, eu pesquisei mais algumas coisas e eu tenho algumas apostilas, inclusive tem até alguns e-books sobre gerenciamento de projeto e aplicando a metodologia que eu posso disponibilizar para vocês e até para a galera da empresa Júnior, da Civil, né? Civil Júnior. Enfim, eu posso disponibilizar se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da ferramenta e como aplicar, enfim. Que, É isso, eu pensei um apanhado geral aqui. Sim, eu pensei da gente botar, como eu não sabia que ia ter o pessoal da outra empresa, a gente pode botar um slide a mais e botar as fontes. Nessas fontes a gente bota os links desses materiais que tu mandou e tu tem. Pronto, eu coloco uma parte no as fontes que a gente usou para desenvolver os materiais. Pronto. E aí a gente disponibiliza o slide e aí o link vai direcionar para a parte do Drive com todos os documentos. Bruno, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a atenção do pessoal, ter se disponibilizado para vir para a nossa capacitação, ao pessoal da outra empresa que também participou. É isso. Uma boa noite. Mas a gente tem uns 5 minutos ainda para pergunta. Ninguém tem nada para perguntar. Quando começa a falar, eu não paro mais. Caso alguém tenha uma pergunta, ou um chat. comentário, uma contribuição, qualquer coisa. Um feedback. Enfim, vamos bater um papo, gente. Tainá, socorro. Eu queria fazer uma pergunta. O que vocês aconselhariam para um gestor em estar aplicando essa metodologia no gerenciamento da rotina nos processos mesmo, tipo, independente se é projetos, se é recursos humanos,
se é a parte de vendas, como a gente pode estar aplicando isso de forma prática, sem, tipo, porque assim, a gente tem todo aquele segmento, né, que tem a parte dos sprints e tal, só que às vezes as pessoas não visualizam isso na prática. Eu queria saber se vocês têm algum conselho, assim, como a gente pode estar colocando isso no dia a dia, assim, da rotina. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, período pré-histórico. Conheceu a ferramenta, conheceu a metodologia. Show. Segundo passo, se conhecer. Eu acho que essa é o principal conselho. Se conhecer, conhecer suas limitações, conhecer suas necessidades, suas dores. Então, você tem que reconhecer de que eu tenho minha equipe, mas minha equipe não está disposta a fazer uma reunião de feedback todo dia. Uma reunião por dia, de 15, mesmo que seja de 15 minutos, minha equipe, com a loucura que é a nossa universidade, com a loucura que é as nossas demandas, minha equipe não tem condições de todo dia se reunir durante 15 minutos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho mesmo necessidade de que essa equipe se reúna todo dia, ou eu posso fazer só checkpoints de 2 em 2 dias? Ah, eu preciso mesmo que meus sprints durem no mínimo 2 semanas, ou meus sprints podem durar uma semana? Então, o interessante dessas metodologias é que elas trazem essa adaptabilidade. Eu já cansei de falar isso, mas vou falar outra vez. Elas trazem essa mutabilidade, elas trazem essa flexibilidade. Então, vocês podem adaptar a metodologia, usar o embasamento dela, usar aqueles fundamentos. Lembra dos fundamentos que a gente passou meia hora aqui falando? Pronto, vocês podem, a partir daqueles fundamentos, criar a própria metodologia de vocês, criar a própria metodologia, e isso, mesmo adaptada, como o Nessa falou lá no início, adaptando, misturando um pouco da cascata com um pouco da metodologia ágil. Isso ainda vai continuar sendo a metodologia ágil, porque a partir do momento que ela deixa de ser cascata e que ela passa a ser uma metodologia ágil adaptada, é uma metodologia ágil, porque o fundamento da metodologia ágil é essa, a adaptabilidade, adaptar a sua realidade. Então, acho que o principal, o mais importante, não sei se Nessa e Bruno concordam comigo, mas é você conhecer as suas limitações e você conhecer a sua equipe, o seu serviço, se conhecer. Massa, Reiki, adorei. Realmente. Pode falar nisso. Realmente é isso que o Rick falou, é você se conhecer e você ter clareza dos seus processos, você saber aonde você quer chegar, você saber como funciona, digamos, a sua diretoria, o seu núcleo, o que for, o que você quer desenvolver, e você sentir realmente a necessidade do seu time, vocês estarem alinhados, realmente como um time, como se fosse, como a gente já falou, num jogo de futebol, numa partida em que todo mundo está com a mesma... alinhado com a mesma expectativa, que todo mundo tem aquele pensamento e a gente quer atingir aquela meta. Então, se todo mundo tiver esse mindset, todo mundo tiver isso em mente, se torna muito mais fácil. Essa questão das reuniões que a gente falou mesmo, de sentir o time, de saber se o time está disposto a fazer reuniões diárias ou reuniões semanais, isso vai se tornar algo trivial. O time mesmo vai sentir a necessidade de se reunir, de discutir. Às vezes não vai ser nem algo meio que por obrigação. Porque na metodologia a gente tem que fazer uma reunião de backlog, uma reunião de planejamento do sprint. Vocês já vão fazer isso naturalmente. É realmente da necessidade do time. Quando você está alinhado, as coisas fluem naturalmente. Pode parecer meio abstrato, mas não é tipo uma receita de bolo. Faça o passo 1, faça o passo 2, faça o passo 3. E sim você entender a essência daquilo ali e poder aplicar. Entender a essência da importância de estabelecer o tema, entender a essência da importância da gente trabalhar em equipe, da gente testar as coisas. Então, vai muito do você mudar o seu mindset para aquilo ali. Então, você sai de uma metodologia estratificada, que não se modifica, é uma cascata, vai caindo de cima para baixo, ou é um revezamento de bastão. O bastão é o mesmo quando chega lá no destino, vai passando de um em outro, mas quando chega é o mesmo, para uma metodologia em que você é muito mais flexível, ao mesmo tempo que você tem que dosar a flexibilidade com a organização. Porque a gente está falando muito de flexibilidade, de mudança, em adaptar, mas tem que manter a organização, tem que fazer aquilo ali funcionar. E esse é o grande desafio. A questão aqui da flexibilidade não seria, digamos, relacionada à desorganização. Deixa todo mundo solto, faz do jeito que quer. Não, a questão da flexibilidade é você saber a hora de incrementar ou de tirar algum processo que só está atrapalhando. É realmente você sentir a necessidade. O que é que vai me dar um resultado mais rápido e mais assertivo? Então, se esse processo aqui só está travando, está sendo muito burocrático, a gente tira esse processo porque ele não é realmente necessário.
Ou então, tal processo iria facilitar, então vamos implementar. E é como a gente falou no início, é tudo questão de teste. A gente não descarta nenhuma opção, nenhuma sugestão, nenhuma ideia sem testar. A gente tem que testar, se não deu certo, vai para um plano B, e é isso. Você ir colocando na prática, é tentativa e erro. É a questão de você errar rápido e acertar rápido mesmo. Você colocou aquela ideia em prática, errou, não deu certo, você vai para outra. Você realmente tem que testar. Não adianta ficar no achismo ou já descartar a opinião, aquela ideia, sem saber se realmente surtiria efeito. Porque você pode descartar sem testar e ser a solução para os seus problemas. E você não testou. Você poderia ter encontrado a solução para o seu problema há muito tempo, mas ficou naquela relutância em testar e acabou, né, transformando em uma bola de neve o seu problema. Show demais. Eu queria parabenizá-los pela apresentação. Sério, gente. Eu tô quase pensando em botar isso aqui no canal do YouTube das capacitações que estão rolando na PEC, tanto de vendas como do gerenciamento, até porque muitas RJs estão brigando aqui para a gente explicar as coisas da empresa e vocês estão arrasando demais. Se vocês permitirem, a gente pensa nessa possibilidade de criar um canal. Até mesmo para a cogestão, eu achei muito interessante a forma como vocês abordaram o assunto. Acho que quando a gente falava logo lá no início, ano passado, sobre Scrum, eu nem Vanessa entendia algumas coisas. E, tipo, sério, vocês arrasaram, não tem palavras. Parabéns, meninos. Obrigado. Obrigada, Thay. E como diz nossa cliente, gratidão. Gratidão, tô fazendo coraçãozinho aqui com a mão. Bem isso. Ai, ai. Gente, eu queria pegar o gancho aí da fala de Thay e primeiro agradecer, né, tipo, a disposição de vocês, que eu sei que vocês são um pouco tímidos, né, mas mesmo assim vocês produziram aí todo esse material maravilhoso, trouxeram aqui para o pessoal. Eu anotei várias coisas, de verdade. Como eu tinha dito para vocês antes, eu não sabia algumas coisas, algumas definições, achei que vocês, para poder explicar para toda a empresa. E aí eu queria também agradecer, né, pessoal aí da Silvia Júnior, que estavam bem atentos, fazendo perguntas, amei. Estou super convidados em outros momentos. Achei muito, muito legal mesmo. E por último, mas não menos importante, eu queria assim convidar alguma pessoa aí que não conhecia muito bem o Scrum, que caiu aqui de paraquedas, sei lá, vou ver aqui qual é dessa capacitação, para compartilhar um pouquinho do que achou da metodologia, o que aprendeu, enfim. Estou esperando. Boa, Alissa. É importante a gente saber esse resultado, né? Porque, tipo, às vezes você sabe um pouquinho ou não sabe nada e a gente quer saber se surtiu o efeito que a gente falou. Se vocês conseguiram realmente captar algo do que foi dito, o que mudou desde o início até o final dessa apresentação. Podem ir, galera. Eu vi um T de Thaís. Mas, gente, esse povo me ama. Eu acho que a Luísa tá tentando falar porque ela tava com o microfone aberto. Tudo bem, então. Vontade, Poxa, Luísa, eu pensei que você ia me salvar. Eu pensei que você ia me salvar. Mas, enfim, eu estava conversando já com a Vanessa a respeito de algumas coisas e sobre essa metodologia, que eu já tinha até comentado que eu sou um pouco mais, como é que eu posso dizer, conservadora nesse tipo de relação à mudança, enfim, só que, tipo, eu gostei. Na verdade, eu quero ver na prática como é que vai ser, porque eu sou um pouco resistente a prazos, a coisas, eu sou mais desorganizada. E é isso, mas eu acho que vocês trouxeram bem os conceitos, tirou dúvidas, principalmente no momento final, em que eu tinha me perdido em alguns conceitos, e aí vocês retomaram tudo. Eu gostei bastante da apresentação, e é isso aí. Oi, Ricardo, saudades de ver seu rosto.
Adoro o Ricardo chamando as pessoas assim, intimidando. Vamos, gente, falando. Ó, eu tô sentindo aqui, ó, Bruna e Daniel. Isso sem Eu tô contar a sentindo. Vitória. Mas Vitória eu vou. Ô, Luísa. Bruna Mas tá Luísa eu vou com deixar quer passar. falar. Eu ia falar mesmo. Não, sério, foi muito bom mesmo. Apesar do horário, apesar do dia cansativo, vocês conseguiram levar de uma forma assim que passou muito rápido. Vocês apresentaram de uma forma muito interessante, que me deixou com vontade de aprender mais e de participar das próximas, né, que vão ter ainda mais 2 momentos. E eu estou bem ansiosa por eles. Vocês mandaram muito bem, de verdade. Falaram de forma muito simples, porque o Scrum, assim, eu já tinha lido, como eu falei, e Sandro tentou aplicar. Eu não achei algo simples e vocês conseguiram destrinchar de uma forma que pareceu bem simples, que pareceu algo que realmente é aplicável, assim. Então, eu gostei bastante. Assim, eu não vou mentir, nem tudo eu consegui absorver, porque eu preciso de exemplos mais práticos, então eu acho que na próxima capacitação eu vou entender mais, assim, vai ficar mais claro. Mas, de qualquer forma, já me deu uma base muito boa para realmente entender e me aprimorar. Eu anotei algumas coisas aqui também para dar uma pesquisada depois e dar uma entendida melhor. Mas, enfim, vocês arrasaram muito, de verdade. Parabéns, parabéns. Muito orgulho de vocês, sério. É a Dexa 2021 mesmo aí, viu? Só sucesso. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso falar rapidinho, porque hoje eu tô super faladeira e eu vou ter que sair da ligação agorinha. Eu posso falar rapidinho? Luísa é a verdadeira palestrante. Pode, mulher, se joga. Então, hoje eu tô assim, que eu tô tão feliz com essa chamada, porque antes de entrar na chamada, na verdade, eu não sabia que vocês eram de outro estado. Então, quando eu descobri, eu fiquei encantadíssima, porque é uma troca de conhecimentos, de informação do país inteiro. E, na verdade, eu acho que é isso que é o MEG, né? Então, eu até arrepiei. Mas eu anotei 2 páginas do meu caderno de informação. Se vocês acharam que foi muita coisa, muita informação, eu acho que não foi. Acho que foi uma coisa muito explicativa. E, com certeza, eu vou estudar mais, mas deu para pegar bastante coisa. E eu que estava um pouco fora do assunto, porque não é uma metodologia usada na nossa empresa, consegui pegar bastante coisa. Eu quero agradecer pela disponibilidade, pelo slide que vocês passaram, pelo PowerPoint, por tudo que vocês fizeram. E agradecer de verdade, muito obrigada, foi ótimo esse momento. Nossa, eu só tenho a agradecer, estava super feliz, queria agradecer e passar essa felicidade para vocês. E eu vou ter que sair, que eu tenho que ajudar aqui em casa, mas muitíssimo obrigada, gente, de verdade. Tchau, tchau. A gente que agradece. Obrigado pela sua simpatia também. Tchau. Então é isso, né, galera? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Vou dar um minutinho para vocês antes de dar os tchauz. Bom, gente, eu gostaria de concluir aqui. Posso? Por favor. Fique à vontade. Então, eu sinceramente caí de paraquedas aqui um pouco, porque, como já falamos, né, nós somos trainees, então a gente não tem muito conhecimento sobre isso. A gente não tem muito entendimento, na verdade, sobre as coisas agora. A apresentação de vocês, tipo, esclareceu tantas coisas, fez a gente das ideias, entendeu? Me fez querer aplicar muito essa metodologia, explicar e tal. Então, tipo, eu tô muito, igual a Luísa, eu tô muito feliz. Tô muito feliz pelo que vocês agora, pela capacidade. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Ludmila, também, pela sua A gente que simpatia, por ter agradece. deixado a gente apresentar isso pra vocês. É como eu falei, tipo, é uma troca, né? Vocês estão super felizes daí, a gente tá super feliz daqui, tipo, sabendo que a gente conseguiu fazer vocês compreenderem e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Aguardem as próximas capacitações. Como o Bruna falou, realmente não dá para visualizar tanto na prática, porque foi uma exposição mais teórica, mas na próxima a gente vai trazer essa abordagem aplicada para um gerenciamento de projetos, enfim. E aplicado para nossa realidade mesmo, né? Aplicado para nossa realidade, como a gente está planejando para o nosso gerenciamento de
projetos que a gente está reformulando. Então, vai ficar mais visual para vocês e vocês vão entender melhor como vai funcionar. Galera, só para dar tchau também, vocês arrasaram. Tominha, beijos, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Como Tchau, diria a tchau, Dona Miralva, pessoal. beijos quânticos para vocês. Tchau, galera. Boa noite. Gratidão. Para quem não sabe, Até a Dona próxima. Miralva, cliente nossa, tá, gente? Tchau, Reza pessoal. interna. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Parabéns. Tchau, Foi tchau. ótimo. Tchau, tchau. Já tô esperando a parte 2, viu? Tchau, meninos. Parabéns mais uma vez. E Tchau, se gente. Boa cuidem. noite. Tchau, tchau, Vou pessoal. fazer o canal, viu? Eu também. E a parte 3.